porta-voz do Kremlin fala agora com exclusividade à CNN sobre a guerra na Ucrânia. Vamos acompanhar com tradução simultânea. Vimos civis, jornalistas que viram tropas russas. Mas quando o senhor diz que o presidente Putin não conquistou ainda, o que o senhor consegue prever? Porque isso, na imprensa, na mídia estatal russa, isso era dado como uma operação muito rápida. Era sugerido que, em questão de dias, a Ucrânia seria um território russo. O que deu errado e o que o senhor vê como a próxima fase disso? Claro que ninguém nunca pensou no começo, nos primeiros dias. Esses são os principais objetivos da operação, de acabar com o potencial limitar da Ucrânia, e é por isso que os alvos são somente alvos militares no território ucraniano e não civis. Os militares russos não estão buscando alvos civis. Em segundo lugar, é garantir que a Ucrânia mude sua posição para um país neutro. Nesse sentido, é preciso lembrar que após o colapso da União Soviética, esse Estado neutro foi estabelecido na Constituição do país. Em terceiro lugar, se livrar dos regimes nacionalistas que agora estão se opondo às tropas russas e estão se escondendo sob o escudo dos civis e, assim, abrindo caminho para mais mortes de civis. E também, deixe-me só terminar, e também para garantir que a Ucrânia reconheça o fato de que a Crimeia é um território russo e de que as repúblicas de Lugansk e Donetsk são territórios independentes e que a Ucrânia perdeu esses territórios após o golpe de 2014. Então, o senhor está colocando as demandas originais do presidente Putin, que isso parece não ter mudado. Vamos, então, falar sobre a infraestrutura civil. Eu sei que os senhores disseram que não estão usando a infraestrutura civil como alvo, que é uma operação militar, mas é uma guerra, é uma invasão. O mundo inteiro está assistindo. Não importa o que os senhores digam para nós. Há tantos civis que foram usados como alvos, infraestrutura civil também. O senhor pode negar isso, mas mesmo os chineses, Dmitry, mesmo os chineses que são seus amigos, deixaram uma preocupação muito clara sobre alvos civis. Eu vou ler aqui o que o ministro das Relações Exteriores da China disse. Ele disse que é muito triste ver o que a Rússia tem feito com os civis. Estão muito preocupados. Eles são preocupados, eles são seus amigos, os chineses. Não é um jornalista estrangeiro. A pergunta, então, é: qual é o objetivo estratégico do presidente Putin ao explodir infraestrutura civil, como no caso que é de Mariupol, por exemplo, que vem sendo bombardeada há semanas? Qual é o objetivo estratégico? Bem, o objetivo estratégico é libertar Mariupol de nacionalistas que têm dominado o ambiente lá. E, além disso, eles não estão deixando as pessoas saírem da cidade. E isso é um problema, porque agora estamos recebendo muitos refugiados vindo dessa região e eles nos dizem, eles são testemunhas oculares e nos dizem que foram usados como escudos. Foram usados como escudos em bombardeios e esses nacionalistas, eles estavam matando pessoas que estavam tentando fugir da cidade. E o principal objetivo é se livrar desses bandidos.
Dmitry, nós também temos relatórios de pessoas de perto de Mariupol, de civis saindo, e a história é completamente diferente do que o senhor estava dizendo. Eles estavam dizendo que eles não conseguiam sair e qualquer tentativa de fazer qualquer corredor humanitário colapsou. Não foi possível por causa dos bombardeios russos. Não há comida, e o seu próprio ministro da Defesa disse que nos últimos dias que apenas quando Mariupol se rendesse, eles teriam água, comida, remédios. Eu já cobri um cerco, eu cobri o cerco de Sarajevo. Eu sei bem como isso funciona. Por que eles estão saindo de lá e contando isso para a gente? E também há relatos de que a Rússia está pegando civis, cidadãos de Mariupol e levando-os para a Rússia. E, em algum caso, transferindo eles para cidades muito longínquas para trabalhar. Então, como isso funciona? Isso não é verdade. Isso é falso. E acredite em mim, estamos vivendo não só sob essas circunstâncias de operação militar, mas temos também uma guerra de informações. E é preciso saber como é a situação de dentro. E muitas vezes é difícil entender o que está acontecendo lá. Então, se você é jornalista, de onde está recebendo essas informações? E como sabe o que está sendo dito das pessoas que são liderados por esses nacionalistas? Então, são histórias desesperadas que as pessoas estão contando. Por que o senhor acha que os russos estão fazendo esse cerco horrível? Por que o senhor acha que eles estão seguindo no sentido... Eles não querem ir para a Rússia se eles se sentem tão seguros, e eles estão indo para o oeste da Ucrânia. Parte deles estão indo para o leste, parte para o oeste. É uma escolha das pessoas e ninguém está criando nenhum obstáculo. Deixa então colocar de um jeito diferente. Digamos que o senhor acreditasse em tudo dessa que é uma guerra de desinformação. A Rússia já foi conhecida por trazer desinformação. A propaganda política russa é muito eficaz. Digamos então que o seu povo acredite nisso. Digamos que ele acredite em tudo isso que o senhor está dizendo como razão para essa guerra, para essa invasão, seja como vocês chamam, operação militar especial. Como o senhor, então, muda essa maneira de contar que 90% das pessoas acreditam e nenhuma colaborou, nenhuma se rendeu, nenhuma mostrou qualquer coisa a não ser um fervor patriótico para segurar o país, para manter a sua soberania, que é a Ucrânia. Será que o presidente Putin está surpreso com isso? Bem, em primeiro lugar, você está equivocada. Há ucranianos que estão colaborando. Há ucranianos que fazem parte, cooperando com os militares, e que estão tentando evitar mortes e estão em contato com os militares, mesmo quer gostem ou não, porque foi declarado que se você não está buscando atingir nossos militares, ninguém vai se machucar. Estamos buscando os nazistas e não civis. É proibido focar em civis. Parte deles estão em contato com nossas tropas. Você está equivocada. Falar sobre propaganda da União Soviética, eu diria que a grande propaganda vindo do Ocidente. Isso é, na verdade, uma boa escolha. Uma boa escola para nós. Eu posso até te perguntar por que a CNN está cobrindo essa história.
Eu não ia falar nesse tempo, mas como nós temos, como jornalista que já esteve num conflito, nós devemos reportar o máximo que a gente conseguir, e é isso que a gente tem feito, e a gente não pôde fazer no seu país por causa da censura. Dmitry, eu sei que o senhor já viu o noticiário internacional, eu sei que, seja lá o que o povo russo tenha visto, o senhor tem visto o povo ucraniano se recusando a se render. Toda vez que suas forças chegam, elas dão um ultimato, os povos se recusam. Eu não estou falando de militares, estou falando de mulheres, estou falando de jovens, estou falando de crianças. Eles não se rendem. E isso, eu acho que é algo que surpreende e impressiona o mundo todo. Então, eu vou perguntar rapidamente, qual é o objetivo? É ocupar a Ucrânia? Ou vocês podem fazer isso com os militares que têm? O senhor acredita que conseguir uma batalha aqui ou ali vencendo, vocês podem ganhar uma guerra longa? A ocupação não é o objetivo da operação. Essa é a sua resposta, então. Bom, deixa eu perguntar novamente. A gente está tentando chegar à verdade. O senhor vê o presidente Putin, o senhor tem falado com ele, eu sei que o porta-voz do Kremlin, o senhor é confidente dele, o senhor o vê com frequência? Quando foi a última vez que o senhor se encontrou? Temos contatos diários. Pessoalmente? Às vezes sim, pessoalmente, às vezes por telefone, mas isso não importa. Eu queria perguntar sobre os ucranianos, porque muitos analistas que temos acompanhado, eles ouviram que o presidente russo disse sobre a mãe Rússia, sobre o fato da Ucrânia não ter o direito de existir, e eles se perguntam se o presidente está ficando muito nervoso com os ucranianos, e se ele tem essa raiva, e se isso é uma punição contra os ucranianos. Eu falei com o presidente finlandês, e que esteve muitas vezes com o presidente Putin, e ele descreveu que ele achava que era uma sensação de ódio até, pelos os ucranianos e pelo líder ucraniano. Não, ele não tem raiva da Ucrânia e ninguém aqui na Rússia tem raiva dos ucranianos. Ele tem raiva daquelas pessoas na Ucrânia que querem fazer parte da OTAN e que querem lançar mísseis nucleares americanos no território. E tem raiva daquelas pessoas na Ucrânia que proíbem os outros de falar russo em seu país, incluindo aqueles russos que vivem na Ucrânia já há décadas. Ele tem raiva daquelas pessoas na Ucrânia que carregam símbolos nazistas nas ruas. E ele tem raiva dos ucranianos, dessas pessoas na Ucrânia, na verdade, que querem falar com o mundo sobre os acordos de Minsk que nunca foram implementados por anos e anos. O presidente Putin falou dos acordos de Minsk, do que fazer ou não fazer. O presidente Zelensky também já disse várias vezes nas últimas semanas que ele sabe que a OTAN não é um caso possível para a Ucrânia. O senhor falou sobre neonazistas, sinais, o idioma. Nós sabemos que neonazistas, ultranacionalismo, são grupos muito, muito pequenos, que não têm sequer um percentual para chegar a um posto nas eleições. O senhor mencionou também a questão nuclear. A Ucrânia desistiu de suas armas nucleares e ela entregou para a Rússia em 94.
E o acordo de Bucareste, perdão, e a Rússia se comprometeu a não atacar, mas foi o presidente Putin que colocou o tema nuclear na mesa. O senhor pode falar para mim e para o mundo se o senhor acredita que o presidente Putin está tentando amedrontar o resto do mundo e a Ucrânia ao mencionar a opção nuclear? O senhor pode me falar isso? O senhor pode me dizer que ele nunca vai usar uma arma nuclear? Bem, duas coisas. Eu discordo de você, primeiramente, porque o presidente Putin não foi o primeiro a romper os acordos de Minsk. Foi o lado da Ucrânia. Esse é o primeiro ponto. Em segundo lugar, após o colapso da União Soviética, a Ucrânia enviou todas as suas armas nucleares para a Federação Russa. Mas no ano de 2022, alguns meses atrás, o presidente Zelensky começou a falar sobre a possibilidade de gerar armas nucleares no território da Ucrânia. E mais provavelmente, isso foi testemunhado. Você deve ter testemunhado isso. Eu estava ali e eu pensei, olha o que temos, olha o que conseguimos ao abandonar nossas armas nucleares. Foi um momento, sim, outros países que deixaram suas armas nucleares também pensariam assim, a sua soberania está sendo violada. Mesmo os franceses e os chineses disseram que respeitam a integridade territorial, a soberania, incluindo da Ucrânia. Posso perguntar rapidamente? Eu preciso perguntar porque o mundo tem medo das intenções de Putin de usar a opção nuclear. Ele usaria? O presidente Putin tem a intenção de fazer o mundo ouvir e entender nossas preocupações. Temos tentado passar nossas preocupações para o mundo, para a Europa, os Estados Unidos, há umas boas 2 décadas, mas ninguém nos ouve. E antes que seja tarde demais, foi uma decisão lançar essa operação militar especial para se livrar dessa ameaça criada na Rússia, em nossa antirrussos em nossa fronteira, porque a Ucrânia foi criado um movimento pelos países ocidentais contra a Rússia. Olha, a Ucrânia é um país soberano, reconhecido pela ONU, que já existe há muito tempo, mas eu quero perguntar novamente, o presidente Putin, de novo, o presidente finlandês falou para mim que quando ele perguntou diretamente Putin sobre isso, quando ele colocou o tema na mesa, que se alguém tentasse o impedir, coisas muito ruins aconteceriam. O senhor está convencido de que o seu chefe não vai usar essa opção? Bem, nós temos o conceito de segurança doméstica. E isso é público. Todas as razões podem ser lidas para o uso de armas nucleares. Se houver uma ameaça existencial, então isso pode ser uma consequência. Não há outras razões mencionadas nesse texto. Então, o que o senhor está dizendo, se houver uma ameaça existencial ao seu país, isso pode acontecer. Eu acho que eu ainda não consegui uma resposta completa do senhor. Eu acho que o presidente Putin quer escalar isso e deixar o mundo amedrontado. E em relação a armas químicas e biológicas, os Estados Unidos disseram que eles acreditam no serviço de inteligência disseram que o presidente Putin está frustrado da falta de progresso e que talvez ele usaria armas biológicas contra militares e civis ou mesmo os líderes ucranianos. Felizmente, nós temos uma razão para acreditar e evidências de que os Estados Unidos estão desenvolvendo armas químicas, incluindo nos territórios da Ucrânia. E isso
é sofisticado, é perigoso, é um programa laboratorial biológico que foi criado por especialistas americanos. Essa é a realidade que estamos enfrentando. E quando se trata de armas químicas e biológicas, não temos mais essas armas. No ano de 2017, se não me engano, isso tudo foi destruído de acordo com acordos internacionais. Dmitry Peskov, os Estados Unidos e os aliados negam completamente isso. Não há laboratórios de armas biológicos na Ucrânia, nada. Apenas instalações de saúde pública que são apoiadas pela OMS, pelo governo americano e outros governos e instituições. Eles acreditam que isso é sua campanha de desinformação, o que confunde as coisas. Então, eu queria perguntar mais uma coisa. Antes da invasão, o senhor e outras autoridades de alto nível do governo russo negaram ao mundo inteiro que isso iria acontecer e acusaram o mundo de ser histérico. E em novembro, o senhor disse que essas manchetes não são nada mais do que uma escalada vazia de tensão. A Rússia não ameaça ninguém. O seu embaixador, 8 dias antes da invasão, disse que podia assegurar que não haverá nenhum ataque na quarta-feira, nem na semana que vem, nem no próximo mês. E o vice-primeiro-ministro disse também que havia negociações. E temos aqui um áudio dele. Eu acredito que não há risco de escalar, de uma guerra em grande escala acontecendo na Europa, em qualquer outro lugar. Não queremos e não iremos tomar nenhuma ação agressiva. Não atacaremos, invadiremos, entre aspas, o que seja, a Ucrânia. Dmitry, são negativas de intenção, muito próximas do dia da invasão. E o que os dados de inteligência eram muito precisos, então estavam certos dizendo que isso ia acontecer. E eu pergunto, por que essas mentiras? E por que depois de todas essas mentiras, como o senhor espera que a Rússia nos altos níveis seja levada a sério? Como é possível acreditar, depois de tudo que presenciamos, em termos de negociações, de situações futuras? Bem, sim, nós dissemos isso. E nós dissemos isso esperando que a Ucrânia nunca se preparasse para atacar Donbás. Nós dissemos isso esperando que, no fim, haveria um progresso na questão da Normandia. E depois de alguns dias, ficou claro para nós e para nossos especialistas militares de que a Ucrânia lançaria uma ofensiva contra Donbás. Aliás, antes do fim da operação, a Ucrânia concentrou mais de 120 mil tropas na fronteira. E havia sinais claros de que uma ofensiva iria, então, começar. Essa foi a razão. Essa foi a razão. Como qualquer outra pessoa, no último momento, nós nunca queríamos acreditar mas ninguém ouvia nossas preocupações. Ninguém alertou os ucranianos para não fazer isso. Ninguém forçou os ucranianos para buscar uma outra solução do processo da Normandia. Ninguém fez isso. Há todas essas questões que nós sabemos que outros presidentes falaram disso também. Ninguém sugeriu que havia um acúmulo de tropas ucranianas. Aliás, o presidente Zelensky disse, não vai acontecer.
Ele, inclusive, disse não vamos montar uma defesa. Então, o presidente está surpreso com o nível de resistência das forças ucranianas? O nível de resistência em Donbás mostra que eles estavam bem preparados, mas não estavam preparados para a defesa, estavam se preparando para uma operação de ofensiva. Esse é o caso. Bom, é o seguinte. Eles, durante 4 semanas, vocês têm um poder militar muito maior e vocês criaram, já foram montando esse movimento. Eu posso perguntar, então, Alex Navalny foi sentenciado hoje a prisão de segurança máxima por 9 anos. Pessoas estão sendo presas em cidades russas por se manifestar. Os números são muito altos, falam até de 14, 15 mil russos presos em manifestações. Então, veículos de mídia têm mostrado isso. A minha pergunta é, do que os senhores têm tanto medo? Do Navalny, de jornalistas? O que há a temer? Bem, Navalny é um prisioneiro. Ele teve sua sentença, agora recebeu sua segunda sentença e foi provado pelo tribunal que ele cometeu fraude. Ele cometeu um crime econômico, estava recebendo dinheiro, arrecadando dinheiro de cidadãos russos, estava gastando parte desse dinheiro em despesas pessoais. Ele é uma fraude em nosso país e ele deveria ser punido. E ninguém tem medo dele. Se a pessoa é um criminoso, ele deve estar na prisão. É a mesma questão que acontece nos Estados Unidos e países europeus. Eu sei que o senhor disse isso, que o promotor disse isso, mas as pessoas que dizem que ele usava esse dinheiro para ele, disseram no tribunal que ele foi forçado a dar testemunho nesse sentido. Dmitry Peskov, eu agradeço a sua entrevista. Há muito para ser aprendido daqui do que dissemos e eu espero que nós possamos continuar a nossa conversa. Muito obrigada. Será meu prazer. Meu próximo convidado agora trabalha na Bellingcat. Tá aí, portanto, acompanhamos ao vivo entrevista exclusiva feita pela nossa âncora, Christiane Amanpour. Entrevista exclusiva com Dmitry Peskov, que é porta-voz do Kremlin na Rússia.